particular da igreja do Senhor Jesus. Então nós falamos também, depois do arrebatamento, nós falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Na abertura dos selos nós falamos sobre Cristo que virá buscar sua igreja. Ele virá, irmãos. Depois falamos no capítulo 2, eu só dei um comentário, falei sobre o comentário, e nesse comentário nós falamos que no capítulo 2 fala sobre 7 igrejas da Ásia. Algumas dessas igrejas nem existem mais, elas foram ali, aquela parte da Ásia ali foi invadida pelos muçulmanos muitos anos atrás, e enfim, algumas igrejas daquelas nem existem mais. Porém, amados, aquelas 7 igrejas, elas existiram para ficar de exemplo para nós, que cada igreja daquela representa uma fase da igreja nos nossos dias. Quem está aí ainda, diga amém. Então nós temos lá a igreja morna, a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, a igreja que era conivente com o mundo, enfim, todas essas igrejas, elas personificam ou tipificam as igrejas que nós estamos vendo ainda hoje e ao longo dos anos. Porém, amados irmãos, no capítulo 4 do livro do Apocalipse e no capítulo 5 nós vemos o trono de Deus, mas quando nós falamos em arrebatamento da igreja, quem está aí ainda, diga amém. É que tem pessoa que ainda não está no culto. Ele veio para o culto, mas ainda não está no culto, né? E eu lembro de um irmão que dormiu no culto, mas isso é quebra-gelo agora. O cara dormiu no culto, aí acabou a luz. Aí ele acordou, a luz tinha acabado. Aí ele gritou: meu Deus, estou cego. Mas, enfim, falei para o seu irmão: presta atenção no culto aí, irmão. Muito bem. Então, amados, para a pessoa chegar no arrebatamento da igreja, quem está aí ainda, diga amém. Temos o estado intermediário do homem após a morte. O que é isso? O estado intermediário do homem até a morte. Quando a pessoa morre, se desliga ou se desprende o corpo, a alma e o espírito. Eles são 3 partes. Nós somos tridimensionais. Vamos dizer junto? Diga: nós somos tridimensionais. Nós somos corpo, alma e espírito. Amados, a nossa alma e o nosso espírito são 2 coisas distintas, 2 coisas diferentes. Existe uma teologia que diz que a alma e o espírito é a mesma coisa. Porém, amados, se você olhar lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, e que vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então a alma, ela é uma coisa e o espírito é outra coisa. O espírito, irmão, é o intelecto que Deus colocou na nossa vida para nós termos inteligência, capacidade de discernir. Porém, a alma é a sede do sentimento e do desejo. Porém, amados irmãos, não dá tempo de eu explicar isso aqui, até porque não é uma aula do assunto. Nós vamos passar a continuar. Então, quando uma pessoa morre, morreu. Digamos que a pessoa estava ontem lá no Tidicituba, um dos hospitais que mais morre aqui. Tidicituba e Santa Marcelina. O cara entra com febre e morre lá.
Então o cara morreu. Aí o que acontece? O corpo permanece, porém a alma e o espírito se juntam para entrar na eternidade. Eu vou repetir: a alma e o espírito se juntam para entrar na eternidade. Ou desce, ou sobe. Se a pessoa ela é salva em Jesus Cristo, ela aceitou a Jesus como Salvador e foi perdoada dos seus pecados, ela vai pegar o elevador para cima. Ela vai para um lugar chamado paraíso celestial. Para um lugar aonde Paulo disse que eu subi, não sei se no corpo, não sei se na alma. Ele conta de uma forma especial. Ele diz assim: eu subi e lá vi coisas inefáveis que ainda não subiu no coração do homem, e que coisas que os olhos não viu e que o coração do homem jamais sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Muito bem, então essa pessoa que sobe esse estado intermediário, ele vai para o paraíso. É um lugar VIP, aonde, irmãos, ele fica esperando o tribunal de Cristo. Agora, quem não aceitou a Jesus, endureceu o coração, ele não quis saber de Deus, ele continuou sendo perverso, uma pessoa intragável, uma pessoa ruim, ele desejou ser ruim e não quis saber de Jesus. Então ele desce, ele vai lá para um lugar chamado Geena, Geinom, Tártaro, em outros lugares Hades. Esse Geena ou Geinom, que a Bíblia diz no Antigo Testamento, é um lugar de tormento, Geena, Geinom, lugar que queima. Jesus, ele explicando sobre isso, ele fala na parábola do rico e de Lázaro, no livro de Lucas, me parece que é o capítulo de número 19. Ele fala a respeito do rico e de Lázaro. A Bíblia diz que o rico, ele morreu e foi para o Hades, lá embaixo. Já Lázaro, ele morreu e foi levado para o seio de Abraão, E logo aquele homem começou a discutir. Ele dizia: pai Abraão, permita-me que manda Lázaro pegar um pouquinho, molhar o dedo na água e refrescar minha língua, porque aqui eu estou em chamas. Veja que pai Abraão, nesse texto, ele diz: jamais alguém que está aqui pode descer para esse lugar, porque é um abismo entre nós e vós. Você teve tempo, olha só, você teve tempo de decidir-se e não quis adorar a Deus, não quis crer em Deus. Já Lázaro é consolado e você atormentado. Então ele propõe no texto lá em Lucas, o rico que ele viveu uma vida tranquila, viveu uma vida comendo tudo de bom, e aí o que acontece? Quando ele morre, agora ele fala assim: pai Abraão, permita-me que eu avise os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou aqui. Aquele homem tinha 5 irmãos. Quantos irmãos? 5 irmãos. Quem morre sem salvação, ele morre sabendo que perdeu a salvação. Aquele homem, ele tinha 5 irmãos. Ele sabia o sexo dos irmãos, ele sabia o nome dos irmãos, e ele sabia que tinha perdido a salvação. Mas porém o pai Abraão, ele diz assim: meu filho, não vai ter jeito de eu mandar um aviso para os seus irmãos lá, não, porque lá tem os profetas, lá tem homens e mulheres profetas, que eles precisam crer no Evangelho, crer na palavra. Então veja, amados, a necessidade ou
Hoje não existe mais o seio de Abraão. O seio de Abraão, hoje, ele foi levado para o terceiro céu. Jesus, quem está aí ainda, diga amém. Jesus, quando ele morreu, na cruz, ele falou pelo menos 7 frases, mas uma das frases aquele ladrão, na verdade foi o ladrão mais esperto que eu já vi na minha vida. Que tem ladrão trouxa, né, que vai preso à toa, se envolve e vai preso. Agora tem ladrão que é esperto, o cara é ligeiro. Esse ladrão, quando ele viu que ele ia morrer, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra comigo, aleluia, no grego significa estar no mesmo lugar. Quando a pessoa morre e o espírito junta-se com a alma e sobe para Deus, ele vai exatamente para o colo de Jesus, ele vai exatamente para onde Jesus está, no lugar. Agora, quando a pessoa morre, ele dá um mergulho no fogo eterno. Agora, deixa eu dizer um negócio. Esse Hades, que a Bíblia diz aí, está, irmão, é um lugar, é uma anticâmara, até chegar o dia de ser jogado no inferno. Quem está entendendo, diga amém. O inferno ainda não foi inaugurado. Pergunta para o seu irmão aí: você quer inaugurar o inferno? Quer não, né? Não quer não, né? Então o inferno, ele ainda não foi inaugurado. O inferno será inaugurado, irmão, só para você ter uma ideia. Ainda não entrei aqui no assunto que eu quero entregar. Mas o inferno será inaugurado quando o inferno será jogado num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, que está escrito no capítulo 20 do livro do Apocalipse, e o versículo de número 14. No capítulo 20 do livro do Apocalipse, e o versículo 14, existe um lugar mais terrível do que o inferno? Existe. Como se chama? Lago de Fogo. O inferno fica no centro da terra. Quem está aí ainda, diga amém. Então lá no centro da terra, irmãos, uma mistura de aço derretido com fogo. Lá a Bíblia diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Se você for no Japão, o inferno está embaixo. Se você estiver no Brasil, o inferno está embaixo. Se você estiver lá em Bucaramanga, o inferno está embaixo. Então o inferno está no centro da terra. Porém, amados, esse inferno não é o lugar aonde será eternamente jogado. Que será jogado no inferno? Será jogado, irmão, as 3 pessoas da trindade satânica. Lá estará o falso profeta, o anticristo e a besta. E todos os mentirosos e todos aqueles que praticaram a iniquidade, todos serão jogados ali. Observe que no capítulo 20, versículo 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, amados, esse estado intermediário do homem após a morte é real. Quando Jesus fala sobre o rico e Lázaro, alguns dizem assim, principalmente a doutrina da Testemunha de Jeová e outras doutrinas que diz que ali é uma parábola. Mas a parábola, irmão, foi os homens que colocaram que o texto está escrito em forma de parábola. Porém, Jesus mostra, ele usa, irmãos, uma forma de linguagem, uma figura de linguagem para mostrar
para mostrar para nós uma grande verdade. Quem está aí ainda, diga amém. Então veja que esse não é uma parábola. Veja que o próprio Jesus, ele disse: existiu um homem, havia um homem que se vestia de púrpura e comia tudo que era de bom. E também tinha Lázaro, que vivia maltrapilho. Porém, irmãos, um foi levado para o seio de Abraão e o outro permaneceu no Hades, ou desceu para o Hades. Agora note, amados irmãos, que depois desse estado intermediário da pós-morte, aqueles que estão lá no paraíso, os que estão lá no paraíso, nessa sala VIP de espera, eles não estão sofrendo. Mas já aqueles que estão lá no Hades, eles estão em sofrimento. É tanto que o rico, que Jesus falou lá em Lucas 19, ele estava apavorado. Era fogo, era tormento que subia na sua alma. Agora, quem estiver no paraíso, ele vai estar gozando da presença de Deus, mas ainda não é o céu do céu. Quem está aí, diga amém. Agora note uma coisa interessante. Só que logo depois do arrebatamento da igreja, e logo depois do estado intermediário do homem após a morte, vai haver o tribunal de Cristo. Vamos dizer junto, diga assim: o grande tribunal de Cristo. Então vamos lá, vamos ler o texto. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que está escrito assim. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Quando eu olho esse negócio de por meio do corpo, eu fico apavorado, sabe por quê? Porque tem pessoa que faz cada tatuagem e cada e aqui diz que a pessoa, ele vai receber segundo o que ele fez por meio do corpo. Tem pessoas, isso sem contar que tem pessoas que vende o corpo, vende a barriga, sei lá, vende um monte de coisa, e faz coisas terríveis com o corpo. Porém, se essa pessoa não aceitou Jesus e não se arrependeu dos seus pecados, ele vai ter, aí ele já não vai para o tribunal de Cristo, aí ele vai para o juízo final, onde vai estar lá Saddam Hussein e um monte de outros lá que fizeram mal para a humanidade, as bestas da terra. Mas vamos lá, irmão. Neste julgamento serão julgados as obras dos crentes. Vamos dizer junto, diga assim: nesse julgamento de Cristo serão julgados nossas obras, não os nossos pecados. Quem está entendendo? Não os nossos pecados já foram perdoados e jogados no mar do esquecimento. Quando você aceita Jesus e pede perdão a Deus e passa pelo encontro, faz todo aquele processo de estar na presença do Senhor, enfim, o que a Bíblia diz? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 17 e 18, diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Glória a Deus. Então essa história de pedir perdão é verdade, irmão. Então Jesus, ele já pagou o preço
por nós lá na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula que era contra nós, a promissória que nós estávamos devendo, o cheque que nós estávamos devendo, irmãos, o documento que nós estávamos devendo, chamado pecado, iniquidade, ele rasgou na cruz. Olha o que Jesus fez com nossos pecados, olha o que Jesus fez com nossos pecados. Ele pegou o nosso pecado e fez assim, ó, e jogou no mar do esquecimento. Aleluia! E ainda pôs uma placa: proibido fazer de novo, proibido fechar. Então foi isso que Jesus fez lá na cruz. Até porque quando uma pessoa sai da igreja, ele pisa em tudo que ele se arrependeu e precisa se arrepender de novo. Quem está aí ainda, diga amém. Porém, amados irmãos, agora as nossas obras serão julgadas. Vamos dizer junto, diga assim: as nossas obras, o nosso trabalho, o nosso serviço diante de Deus serão julgados. Glória a Deus. Então tem muita gente que pensa que tudo que ele faz na igreja não vai ser contado. Vai ser contado, sim. É lógico que Deus, ele não vai contar só isso. Ele vai cobrar o que você fez e o que você ganhou de almas. Mas tudo que você fez para Deus já está anotado. Até um copo d'água que você coloca aqui. Às vezes a pessoa fala: puxa, eu estou lavando esse banheiro aqui, eu estou limpando aqui, ninguém me vê, meu Deus, que é isso? Ninguém me vê eu limpando, oh meu Deus, puxa vida, estou desanimado de estar limpando aqui. Você tem um crédito com Deus. Bom, aquele que vai lá na penitenciária pregar, aquele que vai lá no hospício pregar para doido. Às vezes o cara está raspando a cabeça no chão e a pessoa fala assim: aceita Jesus como Salvador da sua alma. O cara com a testa cheia de sangue diz: eu vou aceitar sim. E a Bíblia diz: até os loucos não errarão o caminho. Glória a Deus. Amados, pescar, tem pessoa que só quer ser mandado para Miami. Oh Jesus, me manda como missionário para Miami, para Brooklyn, para Nova Jersey, aleluia. Vai lá para outros lugares, vai para o Robru pregar, vai para o Jardim das Oliveiras, vai para Coruçá, a Vila Emoré, como é que chama aquela ali perto das pontes? Jardim Nazaré. Porém, amados irmãos, o que a palavra diz que será julgado as nossas obras. Tem pessoa que ele já decidiu não fazer nada para Deus. É fácil. Será julgado não os nossos pecados, será julgado as nossas obras. Pergunta para o seu irmão: o que você tem feito para o reino de Deus? Você tem feito alguma coisa? O que está sendo julgado aqui são as nossas obras e não nossos pecados. Os nossos pecados já foram julgados. Observe lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja, no dia do juízo final, até aquilo que você fala vai ser julgado. Porque por suas palavras serão justificados e por tuas palavras serão condenados. Aqui fala do juízo final. Até as palavras. Um dia eu estava à noite estudando a Bíblia
E Deus falou para mim assim: abre a Bíblia que eu vou te mostrar os livros que serão abertos no juízo final. E eu comecei a estudar, irmão, e eu comecei a achar tanto livro. Eu achei o livro das lágrimas. Tem pessoa que faz os outros chorar e pensa que vai ficar assim mesmo. O livro das lágrimas. Aqui está os livros das palavras. Depois temos o livro da consciência do homem. Tem pessoa que pede emprestado, não paga nunca mais. A consciência dele, nesse dia, vai abrir a consciência. O cara faz 5 filhos na mulher e vai embora e diz: bom, está tranquilo, tranquilo, não vai acontecer nada. Vai o quê, irmão? Vai o quê? Vai ter que, se ele não aceitar Jesus como Salvador, Deus vai cobrar aqueles 5 bruguelos que ele aprontou lá. O cara é um empresário, irmão, manda o cara sem direito a nada. Sabe para onde ele vai? Como é que é essa cidade que faz um friozinho gostoso? Campo do Jordão. O cara deixa o funcionário dele sem dinheiro, manda o cara sem dinheiro e vai para lá para esquecer. Mas será lembrado por Deus. O livro da consciência do homem será aberto. O livro do pecado do corpo, o livro da consciência do homem, o livro das palavras, o livro da lei do Senhor. Será aberto também o livro da vida. E quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, irmão, estará sendo reprovado por Deus. Porém, amados irmãos, o que a Bíblia diz? A Bíblia, então veja, o veredito final resulta em recompensa ou perda de galardão. Então tem pessoas que não vai. A sorte, irmão, é que não vai ter tapete no céu. A Bíblia fala assim: pelo menos se eu for o tapete do céu, tá bom para mim. Não tem isso. Não tem. A Bíblia fala que tem pessoas que vão ser como coluna no templo do Senhor, e dele nunca sairá. Tem pessoas que vão estar lá, irmão, e vão cantar no coral da eternidade. E outros vão cantar no coral do Senhor Jesus. Já pensou nós cantando aquele hino? Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Nós estaremos cantando nesse coral. Quem quer cantar nesse coral? Esse coral, aleluia, cantará diuturnamente louvando o Senhor. Aleluia. Então, amados, lá no céu entrará e será, irmão, galardoado. Uns vão ganhar galardão, outros vão perder o galardão. Eu tenho poucos minutos, mas vamos ler o texto. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é o texto que fala a respeito do tribunal de Cristo. No capítulo de número 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Agora eu vou apertar, presta bem atenção em mim, porque eu não tenho muito tempo. E diz assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício, o quê? Edifício, não é uma barraca não. Não é um barraco, é um edifício. E se alguém sobre este fundamento Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, salário, recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Ou seja, ele vai ter prejuízo, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Aqui é um versículo que os padres fazem o possível para provar que tem purgatório. Purgatório é o cachorro do meu vizinho. Tem bastante pulga. O purgatório não existe, irmão.
Sabe por quê? Porque uma gota do sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Então, como que se interpreta se a obra de cada um se queimar, receberá detrimento, ou seja, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo. Sabe o que significa? Ele será salvo por um triz. Vamos repetir comigo? Diga assim: ele vai ser salvo por um triz. Sabe como quando a gente chega atrasado no metrô? Quem já viu isso? Quem já pegou isso? Eu já cheguei e eu estava lá em cima da escada e o trem estava fechando a porta. Aí eu desci com 3 passos a escada. Tum, 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 tum. Quando eu entrei, a porta fechou. Ou seja, eu quase perdi o trem. Então tem muita gente que vai ser salvo assim, por um triz, porque o coração dele é muito duro e ele não quer fazer nada para Deus. Se não der para dar glória, diga. Mas observe bem, agora quando Jesus propõe, ele disse: a obra sobre este fundamento, esse edifício, obra de ouro, prata e pedra preciosa. Mas também de um outro lado, ele fala que tem obra de madeira, obra de feno e obra de palha. Então, amados, essas obras de feno, madeira e palha são materiais que não devemos trabalhar. Qual é o material que você está usando na sua vida espiritual? Eu vou repetir. Veja: ouro, pedras preciosas e prata. Do outro lado tem feno, palha e madeira. Veja, amados, quem constrói a sua vida espiritual como madeira? Esses dias atrás eu estava comentando isso com os irmãos. Nós estávamos, eu estava dirigindo o carro e tinha um lugar aonde, nada contra, tá, irmão? Mas tinha uns barracos no lugar aonde eles queriam aproveitar o lugar, então eles faziam um barraco em cima do outro. E o troço, quando pegou fogo, irmão, pegou quase todos os barracos queimando lá. Foi horrível. Mas eu quero te dizer para você: não construa um barraco na sua vida espiritual. Construa um edifício. Procura pegar as coisas que são importantes para fazer a tua casa. Então quando Paulo, ele mostra isso aqui na Bíblia, ele fala pelo Espírito Santo que nós precisamos fazer a nossa casa com ouro, pedra preciosa e também prata. Eu vou explicar rápido porque não tenho mais tempo. Mas observe, o ouro, ele representa a glória de Deus. Isto significa que tudo que nós fizermos não seja para a nossa glória, mas sim para a glória de... Isso posto, trabalhar com ouro na construção da igreja, nossa vida espiritual, é trabalhar para Ele. É para Ele. E o ouro é trabalho feito exclusivamente para Deus. Trabalhar sem confiar na nossa própria capacidade. Então, amados, tem pessoa que ele confia mais nele do que Deus. Então tudo que você faz para a glória de Deus, Deus recebe. Então o fazer, irmão, mas tem coisa difícil. O que é trazer pessoas para o encontro, levar pessoas para a célula e ficar lá à noite e trabalhar e fazer célula e ganhar alma e fazer isso aí? Dá muito trabalho. Lógico que dá trabalho. Você está trabalhando com ouro, meu filho. Você está trabalhando com pedras preciosas. Ninguém quer fazer, não. O pessoal, irmão, o pessoal não quer fazer, não quer mexer com isso, não. O pessoal está trabalhando com madeira.
O pessoal está trabalhando com mato, o pessoal está trabalhando, irmão, com palha, mas você está trabalhando com ouro, você está fazendo para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Não sei se você está sentindo aí, mas eu estou sentindo aqui um arrepiozinho maravilhoso. O Espírito Santo está aqui e Ele está dizendo: se envolve, entra na presença de Deus, prepara a tua vida para receber diante de Deus. Então o ouro, irmão, mas esse negócio de subir no monte orar, esse negócio de fazer visita, esse negócio de irmão, não, pelo amor de Deus, não, irmão, continue fazendo a obra do Senhor. Continue fazendo o melhor para Deus. Fala para o seu irmão aí: faça o melhor para Deus. Faça o teu melhor para Deus. A prata ou a pedra preciosa representa as doutrinas da palavra de Deus. Muitos na igreja não estão rejeitando os ensinamentos. Muita gente está rejeitando o ensinamento. Eu vou fazer CTL nada, eu vou ficar em casa. Que CTL, que negócio de livrinho, que negócio que eu quero saber disso aí lá. Amados, não despreze as pratas, as pedras preciosas que Deus te dá. Irmão, tem muita gente jogando pão fora. Um dia minha esposa teve uma revelação que os irmãos pegavam pão e jogavam no lixo. Aí ela veio falar para mim: o que significa esse sonho que os irmãos estavam jogando as coisas no lixo? Eu digo: eu sei. Pessoas, irmão, que eles não querem receber a palavra. Eles pegam a palavra, tudo aquilo que é ensinado, eles jogam no lixo. É capaz de receber os ensinamentos do Brau. É Brau o nome do é Brau aquele doido que bate os baratos lá. Carlinhos Brau é capaz de receber, irmão, ensinamento de outras pessoas, mas a palavra ele rejeita. Ele pega a palavra, ele pega o ensinamento e diz: eu não quero, eu jogo no lixo. Mas eu para você, isso que eu estou ensinando é pedra preciosa, é doutrina, é palavra de Deus. Não rejeita os ensinos da palavra de Deus. Prata representa redenção. A prata representa redenção da nossa alma mediante a expiação, o sacrifício. A prata sugere uma vida de renúncia, dedicação em prol da nossa salvação. O que você pode fazer para a tua salvação? Vai renunciando, renuncia, irmão. Renuncia a cocaína, renuncia o cigarro, renuncia os vícios, renuncia o adultério, renuncia a saia curta, renuncia, irmão, renuncia esses negócios, esses bagulho aí, irmão. Renuncia esses troços aí, vai acabar com a tua vida espiritual. Você precisa de prata, oh aleluia, você precisa de redenção, você precisa construir um edifício para Deus. Tira o narizão daí, deixa essa cachaça, deixa de brigar com a mulher. Amados, nós estamos fazendo um edifício para Deus. Não estamos fazendo um barraco, não. Aliás, tem pessoa que gosta de barraco, né? Tem pessoa que gosta de barraco. Vai brigar com ele, você vê. Oh meu Deus, misericórdia. Sangue e fogo. Mas vamos lá. Pedras preciosas representam as doutrinas. Agora a prata representa redenção da alma, mediante a expiação do sacrifício. Nós precisamos, irmão, fazer de tudo para nossa alma ser salva. Tudo que você puder fazer para você renunciar da sua vida espiritual, para você servir a Deus, faça, porque você está fazendo um edifício para Deus. Um edifício para Deus. Ontem eu estava explicando uma coisa, que eu não vou entrar no assunto aqui. Eu estava conversando com uma pessoa que ele não se sente bem na igreja evangélica, se sente bem na igreja romana. E eu comecei a falar, irmão, quanto mais as igrejas vai acreditando, idolatria,
sabe? E vai ficando mais distante da verdade, mais distante da verdade. O que eu quero dizer para você, irmão, vai renunciando todo tipo de pecado, para você ficar bem pertinho de Deus, e aí você vai fazer a sua casa com pedras preciosas. Madeira, muita gente está fazendo com madeira. O que representa a madeira? A humanidade. Sugere algo de duração limitada. Sugere algo de duração limitada. Irmão, você já percebeu que se você tem uma porta boa de madeira, mas se você não colocar um negócio para não chover, a sua porta vai deteriorizar. Então tem pessoa que ele está fazendo a casa espiritual dele de madeira. E de madeira, irmão, não vai continuar, não vai durar. Não vai durar. Quem está entendendo, diga amém. Muitas pessoas têm fé estável, duvidosa. Muitas vezes esta fé está em homens que se desvia, morre, desaparecem. Ter fé em homens é trabalhar para Deus em vão, ou simplesmente aparecer. De madeira. Amados, não faz sua casa de madeira não, faz sua casa com ouro, pedra preciosa e prata. Madeira é a humanidade, irmão. Não confia em homem, irmão. Não confia em homem. Tem pessoa que ele vai por conversa de homens. Eu vou sair, eu saio também. Eu vou para outra igreja, eu vou também. Você não pode ser madeira, irmão, você tem que ser ouro. Faz a obra de Deus com ouro, faz a sua vida espiritual com ouro. Não confie em homem. Fala para o seu irmão, não confie em homem, porque o homem se desvia, morre e desaparece, mas a palavra de Deus, ela continua para sempre. O feno, vamos dizer junto, diga assim, feno. O que é feno? O feno é o capim, comida de animal. Isso sugere alimentar a natureza carnal. Tem muita gente na igreja que ele é carnal, é carne pura, irmão. Ele alimenta só a carne dele, ele não ora. Fala que nem a pastora Keila falou, ele não ora, ele não tem o costume de orar. E quando ora, é aquele tirinho de espingarda. Já viu? Quando tirinho de espingarda, o tirinho de espingarda é aquele assim, ó. Parece que tem uma mola no joelho. Ele vai orar e faz poing, já levanta. Ou quando vai orar, dorme. Ele vai orar assim, quer ver? Eu vou te explicar para você como é que o pessoal vai orar. Oh Deus. Oh Deus. Meu Deus. Ora com postura, irmão. Eu estava orando perto de um cara uma vez, e o cara estava viajando na oração. Cheguei perto do cara que o cara estava orando. Ele estava assim: ó Deus, abençoa Jesus, ó Deus. Eu falei: que é isso? Está mais dormindo do que acordado. Amado, não alimente a sua natureza carnal. Tem pessoa que só pensa besteira, irmão. A natureza carnal dele. E agora vamos para a palha. A palha é a casca vazia, sem grão. Isso fala claramente da hipocrisia. Casca vazia é uma fé com muita religiosidade, pouca religião, com ensinos que não passam de preceitos e costumes de homens, rituais, destituído e divorciado das coisas de Deus. Um dia eu fui pregar numa igreja. É o que aconteceu. Isso foi lá no Jardim Noêmia. Eu não vou citar o nome da igreja. Mas eu preguei, irmão. Pensa numa mensagem que se eu pregasse no Maracanã, muita gente ia se converter. Eu preguei uma mensagem daquela do manto, do fogo. 40 minutos de mensagem, encheu o sapato de suor.
Os irmãos não deu um glória a Deus, um aleluia. Falei, misericórdia, ou eu estou em pecado, ou esses irmãos não... Aí terminou o culto, eu cheguei no irmão e falei, irmão, o que aconteceu com a sua igreja? Os irmãos não deu um glória a Deus na mensagem. Ele falou, irmão, é que aqui nós pregamos que quem usa bigode vai para o inferno. Eu usava uma pancada de bigode desse tamanho. Eu usava um bigodaço. Eu falei, rapaz, se eu soubesse que nessa igreja bigode era pecado, eu não ia usar, só isso, eu não ia usar, eu ia tirar para pregar na sua igreja. Irmão, tem costumes de homens. Tem pessoa que depende do costume para ele crer em Deus. Tem pessoa que não, mas a irmã estava de brinco, então não sinto a presença de Deus. Ela estava pregando de brinco. Irmão, se o povo de Israel não tirasse as pulseiras e os brincos, eles não fariam o bezerro de ouro. Não fariam, mas eles tiraram. Mas deixa eu continuar. Então, amados, o tribunal de Cristo vai ser assim. Quem está aí ainda, amém? Pode ficar de pé que eu vou mostrar para você como é que vai ser o tribunal de Cristo. O grupo de louvor pode subir aqui. O missionário Ulrico Bergstins, que já dorme no Senhor, ele nos ensinou numa revelação que o tribunal de Cristo, quem está aí ainda, diga amém? O tribunal de Cristo, depois do arrebatamento da igreja, a igreja sairá do paraíso, os crentes que estavam mortos, juntamente com os crentes vivos, estarão no paraíso, e aí Deus trarão eles para o tribunal de Cristo, que no grego, irmão Everaldo, no grego significa temã, o lugar aonde se julga obras. Então, observe, Jesus, ele vai estar sentado, ele vai estar sentado no trono. Ele vai estar sentado no trono. Só que debaixo, e toda a igreja vai estar de branco diante desse tribunal de Cristo. Sabe o que vai acontecer?